Boa noite a todo mundo que nos assiste, está acompanhando essa live. Estou muito feliz de estar aqui com a Cecília e com o Túlio para falar desse lançamento da Fósforo. E, antes de mais nada, vamos nos apresentar. O Túlio, acho que seu microfone alguém está com o microfone aberto que está vazando. Deixa eu iniciar aqui. Tá. Eu sou a Fernanda, eu sou formada em letras, atualmente estou no doutorado em teoria literária na USP, trabalho como tradutora, professora e revisora de textos, e nós temos aqui a Cecília Floresta, que é tradutora, que traduziu o ensaio O Fim da Supremacia Branca, da Saidiya Hartman, que acompanha essa edição do conto O Cometa, do Du Bois, e ela é escritora, editora e tradutora, pesquisa narrativas e poéticas iorubás, macumbarias, lesbianidades e literaturas insurgentes. Tem editadas as obras Poemas Crus, pela Patuá, Genealogia, Morizines e Panaceia Urutal, que ganhou menção honrosa do segundo prêmio Mix Literário. Um prazer ter você aqui, Cecília. Seja bem-vinda. Temos também o Túlio Custódio, que é sociólogo e curador de conhecimento da Inexplorado, e até onde eu sei, um grande fã e admirador do Du Bois, então vai ser muito legal também escutá-lo, né? Então, antes da gente começar, de fato, o nosso diálogo, o nosso bate-papo, é importante situar essa obra no contexto da sua produção, né? O conto O Cometa, do Du Bois, foi publicado em 1920, então não é um conto de agora, né? É um conto de 1920, que retrata uma Nova York após a passagem de um cometa que destruiu toda a cidade e que só restou 2 sobreviventes, um homem negro e uma mulher branca. Este homem negro se chamava Jim, e ele era um mensageiro negro, ele trabalhava em Nova York, em um dos edifícios, e uma mulher branca, de classe média, alta, que é também uma das sobreviventes. E após a passagem do cometa, eles restam como sobreviventes, e o Du Bois vai explorar um pouco os significados, sentidos e possibilidades que emergem desse encontro em que o mundo foi destruído e restam apenas esses 2 sobreviventes, que parecem, então, considerando o nosso mundo, né, pares antagônicos, né, 2 figuras antagônicas. E, acompanhando esse conto, O Cometa, nós temos o ensaio da Saidiya Hartman, que é uma historiadora e professora da Universidade de Colômbia, chamado O Fim da Supremacia Branca, que é um ensaio publicado em junho de 2020, nos Estados Unidos, em que ela constrói uma reflexão sobre a violência antinegro nos dias atuais, e também considerando a sua dimensão histórica, a partir dos elementos e questões que esse conto, que é considerado um dos precursores do afrofuturismo, pela sua dimensão especulativa, suscita para ela, e também à luz da pandemia, de Covid-19, entre outras questões. Então, nós temos uma edição que conta com esse conto do Du Bois, traduzido pelo André Capilé, e o ensaio da Hartman, que foi traduzido pela Cecília, que está aqui com a gente. Para quem, talvez algumas pessoas tenham visto, né, quem me segue nas redes, ou enfim, acompanha em algum lugar, ou mesmo entrando no site da Folha, hoje saiu uma resenha minha na Folha de São Paulo sobre esse livro e sobre As Almas do Povo Negro, que é um outro livro do Du Bois que foi recentemente traduzido, só que por outra editora, a editora Veneta. E então nós estamos num momento no Brasil que nós temos cada vez mais traduções de autores negros, né? Nunca se traduziu tantos pensadores, intelectuais e escritores negros como hoje, como nós temos visto hoje. E é por isso que a primeira questão que eu queria trazer um pouco para a Cecília e para o Túlio é pensar na emergência dessas traduções, e dessa tradução em específico nesse contexto em que esses livros estão batendo recorde de vendas, são primeiro lugar, terceiro lugar, nunca se leu tanto e nunca se vendeu tanto, o que pode criar a impressão que é como se agora os autores negros estivessem escrevendo mais, quando, na verdade, nós sempre escrevemos, né? Existe toda uma tradição intelectual e literária negra, e o Du Bois é um dos grandes marcos disso. Então, eu queria que vocês, nesse momento inicial, falassem um pouco sobre como vocês enxergam o lançamento dessa obra num contexto que nós temos outros lançamentos, né? Outros livros foram lançados, ultimamente nós tivemos a obra da Lélia Gonzalez reeditada, da Beatriz Nascimento, né? Não estamos falando apenas de intelectuais de fora, nós estamos falando de um pensamento negro brasileiro também.
Eu queria que vocês comentassem isso e trazer um pouco assim, o que esses dois textos nos proporcionam em termos de reflexão e especulação para o debate e a luta antirracista no Brasil hoje. Eles iluminam algum aspecto em particular, a partir daquilo que eles trazem nesses... A Hartmann no ensaio, do Boys nesse cômodo. Então, essa é a primeira pergunta assim, que eu queria fazer para vocês. Aí, quem quiser começar. Posso ir, Túlio? E aí eu já puxo um pouco sobre esse boom editorial, né, que é muito feliz para a gente, num sentido de... Eu acabei de fazer uma conversa com a Thaís Bravo, no Mulheres que Escrevem, falando sobre uma tradução que eu fiz da Shelley Clark, Vivendo como uma Lésbica, que é um livro de 86. E nesse podcast, nessa conversa, né, eu falo para ela, eu falo, nossa, gente, o livro de 86 chegar em 2021 é um grande atraso, né? A gente tem anos de atraso aí, né? E claro que vem também nesse, além de um interesse da editora Bolha, né, que foi a editora que publicou, ela também vem nesse encalço junto com a Audre Lorde, né, também que está sendo traduzida aí. Então, o que eu falei para a Thaís foi que todas essas traduções, né, e essas reedições de obra que a Fernanda falou, de Lélia, de Beatriz, elas são tão importantes porque, e eu falando de dentro do mercado editorial, no qual eu trabalho há anos, o mercado editorial, ele dita, de certa forma, os pensamentos que estão em circulação por aí, né? Então, uma obra de uma Lélia, uma obra de uma Beatriz, que a gente só conseguir em PDF na internet, a gente ter à disposição, né, edições mais recentes, né, a gente consegue o acesso a esse material, né, a circulação desse material é o que faz circular os pensamentos também, né. A obra da Audre Lorde, por exemplo, foi por meio da tradução da obra da Audre que eu consegui fazer uma série de cursos da obra da Audre Lorde, por exemplo, que a gente não tinha traduções aqui, né. A Hartmann, a mesma coisa, chegando, né, agora, a Hartmann, a gente estava conversando aqui de traduções da Fernanda, de traduções do Yuri, esse ensaio e outras traduções que estão vindo por aí, outras traduções que virão, também entram nesse encalço, e foi o que a gente conversou antes de entrar, Fernanda, que o acesso, né, você perguntou se já tinha lido a Hartmann, e a minha leitura da Hartmann veio meio que junto com o esforço tradutório, né. Então, eu me pus a traduzir a Hartmann e aí entrei em contato com a obra dela, né? Porque antes, é isso, é pouco acesso, se a gente vai comprar um livro em inglês, é muito caro para chegar até, inclusive tem algumas edições, até edições digitais são caras, né? Então, a gente acaba não tendo acesso a esse pensamento, né? Nem em inglês, né? Então, é uma coisa muito doida. Ou esse lance da Lélia, por exemplo, de uma Lélia Gonzalez, você vai ter acesso a coisas soltas. Você vai ter acesso a algum PDF aqui, um PDF lá. Se pegar uma obra na mão, é completamente diferente, né? Aquela construção de pensamento ali. Então, e é importante salientar, né, que todo esse esforço que está acontecendo, esse esforço tradutório, de edição, de revisão, profissionais da edição estavam movimentando todo um mercado, né? Todo um mercado que, espero eu, esteja sendo movimentado por pessoas pretas também, pessoas não brancas, né? Porque é isso também, né? A gente tinha, por exemplo, a gente tem edições de uma Toni Morrison, por exemplo, traduzidas pelos, como vou usar as palavras da Audre Lorde, pelos patriarcas brancos, entendeu? Então, aí que mora uma grande incongruência, né? Como que eu imagino, chega um ensaio desse da Hartmann traduzido por um patriarca branco, o trabalho da Hartmann para ali, né? O pensamento dela vai continuar, é claro que vai continuar, mas quem é que está desenvolvendo esse pensamento? A tradução nada mais é do que ecoar, né? Os pensamentos que estão ali, ecoar as palavras que estão ali. Então, cada pessoa vai ler de uma forma diferente, traduzir nada mais é do que interpretar, certo, Fernando? Uma grande interpretação metalinguística que a gente vai fazendo ali nesse exercício, né? Então, sobre as traduções é muito importante, assim, é muito importante que a gente vá atrás das editoras também, como eu conversei com a Patrícia, essa conversa está bem recente na minha cabeça,
muitas editoras pequenas, editoras menores, independentes, estão fazendo esse esforço, então é muito interessante que a gente vá atrás de conhecer esses editores, né, porque o mercado editorial brasileiro, ele, pontualmente, existem casas editoriais que são mais antigas e que têm mais grana, mas a gente também está vendo um mercado independente editorial crescendo, né, e se interessando por esse tipo de obra, né, por uma obra de uma Cheryl Clarke, uma Sapatão Preta, por uma obra de uma Audre Lorde, né, então é interessante que a gente vá atrás de entender, de conhecer essas editoras menores também, né. Sobre a importância desse livro publicado agora, bom, quem leu já entendeu, né, uma grande alegoria, o ensaio da Hartmann é uma alegoria do Dubois, e o conto é uma alegoria do nosso tempo, né? Ele veio no encalço da gripe espanhola, ele veio no encalço do verão vermelho, e a gente está vendo, justamente, a gente está vendo a história se repetindo, né? Como a Hartmann, a escrita da Hartmann, né, o projeto da Hartmann, ela é uma historiadora cultural, e ela se põe, ela se coloca o trabalho, né, de romper com os limites do arquivo, né? Então, ela pega um Wayward Lives, por exemplo, ela pega histórias em documentos, pega nomes, né, de mulheres que ela julgou, né, pelas histórias, enfim, são mulheres pensadoras, né, mas pensadoras da rua, pensadoras do gueto, que tinham em suas vidas um projeto de liberdade. A Hartmann vai no documento oficial. E os documentos oficiais, o que eles vão falar de meninas negras e pobres? Vão falar de prostituição, vai falar de prisão, vai falar vai criminalizar, né? Vai subalternizar aquela figura. E a Hartmann, ela entra, a partir do arquivo, a partir de dados, de fatos que aconteceram, ela entra como se fosse preenchendo umas lacunas do arquivo. Peraí, não é possível que essa pessoa, não é possível que a história de vida dessa pessoa seja resumida a quantidade de vezes que essa pessoa foi presa na rua, sabe? Então, ela vai preenchendo essas lacunas. E a Hartmann faz a mesma coisa com contos do Dubois, isso que é interessante, porque ela usa ele como base para, como a Fernanda falou, ela usa ele como base para elaborar as consequências de uma supremacia branca e elaborar o fim de uma supremacia branca, né? É isso que ela está propondo, supremacia branca cansada e etc, e etc. Então, ela pega esse conto do Dubois, e tem até uma parte que ela fala, né, que ela fala do momento presente. Ele escreveu em junho de 2020, ele estava falando deste momento que a gente está vivendo precisamente agora, né, que é um momento em que existe uma necropolítica mundial, né, e ela fala, as pessoas negras, elas sempre foram autorizadas a morrer, independentemente se tem pandemia ou se não tem pandemia. O que ela fala da gripe espanhola, ela fala que o Dubois, ele tirou esse conto de Darkwater, né, que é uma obra de 1920, e ela diz que nessa obra ele não fala da pandemia. E aí ela fala, cara, porque estava tudo muito óbvio, né, ele não precisava nem comparar uma coisa com a outra, né, então é uma reflexão do nosso tempo. Infelizmente, o conto Cometa está falando dos dias de hoje, né? O Jim está aí, o Jim existe, né? A gente tem muitos Jims por aí. Então, e a Hartmann puxar a gente para essa conversa também é maravilhoso. E o ensaio dela é muito bom, né? O ensaio dela é muito bom num sentido foi em Vênus, né? Em Vênus em 2 atos, que ela fala de fabulação crítica. Ela faz uma fabulação crítica sobre a supremacia branca e sobre o conto do Dubois, né? Então, ela traz, né? Tipo, ela coloca o Cometa, por exemplo, não tem a descrição da entrada do banco. Aí a Hartmann vai lá e coloca colunas dóricas na entrada do banco. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Isso é um tipo de escrita de fato. Essa fabulação crítica dela é muito boa, é uma escrita muito generosa. É um exercício de imaginação. E a Hartmann é historiadora, gente, teórica, assim, né? Então, a escrita dela é muito generosa, é literária, né? É uma escrita muito narrativa, enfim,
não é uma escrita estéril, né? E isso tem muito a contribuir, a escrita dela, sendo trazida para o português, tem muito a contribuir com a nossa própria produção intelectual e de que forma que a gente está levando a nossa produção teórica para as pessoas, né? Também. Acho que é isso, acho que falei bastante. Túlio, com você. Massa, muito obrigado. Bom, primeiro de tudo, boa noite, Fernanda, boa noite, Cecília. Um prazer estar aqui. Obrigado, Fósforo, pelo convite. Brooks, enfim, excelente, uma honra participar dessa conversa, né, trocar com vocês e aprender mais sobre voz e esse texto maravilhoso da Hartmann. Bom, a pergunta que tu fez, Fernanda, eu acho que é uma pergunta maravilhosa para começar. Eu esbocei algumas coisas que eu acho que são caminhos para a gente trazer a importância dessas traduções, e acho que você usou também, trouxe o termo perfeito, né, que é o resgate. Não deixam de ser traduções dessas obras de pensadoras e pensadores brasileiros que também, de alguma forma, se esgotaram, de alguma forma sumiram, né? Eu acho que essas traduções e esse resgate das obras, elas vão diretamente em algo que é muito caro para nós, que é a questão do apagamento do pensamento negro, né? Do apagamento da produção do pensamento negro, né? Se tem uma das coisas que a sociedade racista é muito boa em fazer, é deixar que essa memória, esse legado, ele seja esvaziado. E ele vai ser esvaziado porque ninguém cita, ele vai ser esvaziado porque ninguém reedita mais, os livros vão acabando, os livros vão sumindo, e a gente tem uma centelha de exemplos, né, de pensadoras e pensadores que, sem dúvida, foram ficando para trás e a gente esqueceu deles, né? Tem um motivo da gente resgatar, é o segundo ponto, eu já vou falar, mas eu só falar rapidamente da questão do apagamento, porque, sem dúvida, eu acredito que é um dos pontos centrais para a gente fazer uma discussão sobre intelectualidade, né? Todo o legado de produção, toda a contribuição feita por essas pessoas que, de alguma forma, se esvaiu. Tem um momento que, assim, me chamou muito a atenção, de um artigo escrito por um querido, o Luiz Luiz Augusto Campos, professor do IESP, do Rio de Janeiro, que ele fez vamos dizer assim, um anuário, né, para olhar toda a produção que foi feita nos últimos 20 anos, isso é um artigo de 2016, se eu não me engano, 2017, olhando toda a produção dos últimos 20 anos sobre pensamento racial no Brasil, sobre relações raciais no Brasil. E ele faz um ranking, né, de quem são as pessoas que são mais citadas, quem são as pessoas que são mais, né, referenciadas, né, e a partir da 24ª posição, se eu estiver errado com os números, mas assim, era um número excessivamente alto, lá atrás do ranking, você tinha um autor negro, né? Ou seja, todas as outras pessoas que estavam sendo as referências sobre o pensar as questões raciais no Brasil eram pessoas brancas. Não é um problema, pelo contrário, nós temos excelentíssimos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil que se debruçaram sobre a questão racial e que nos brindam com muitas reflexões, insights, dados, estatísticas, mas também é temerário, é também preocupante que toda uma tradição de pensadoras e pensadores fique para trás, né? Não seja citado, não seja referenciado, e sem dúvida o apagamento tem uma questão nisso, tem uma porção disso. Outra coisa que, até uma nota de rodapé rápido sobre isso, né, que é muito interessante, né? Por exemplo, quando você pega as traduções da obra do Richard Wright, né, para o Brasil, uma delas, do Neguinho, Black Boy, é feita pelo Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato traduziu. Né? Enfim, a gente ri para não chorar, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, mas mostra como que também entre o segundo ponto, a questão da tradução, né, e de quem está resgatando essas pessoas, esses escritores, esses pensadores e pensadoras, também vai criando meio que um portãozinho, né, de quem cuida, de quem controla, como essa memória, de alguma forma, vai chegar às pessoas ou não, ao grande público ou não, né? Sem dúvida, eu tenho pouco a dizer sobre a questão da tradução em si, porque eu não sou um tradutor, mas eu acredito sim que tradução são, além de interpretações, são conversas, são pontes, né, que a gente estabelece com o público local e com conversas globais, né? É muito importante, pensando que nós somos um país que fala português, que temos pouca relação com uma segunda língua,
Se eu não me engano, eu vi uma pesquisa recente que acho que era 5% dos brasileiros conseguem falar ou se relacionar com o inglês. Então, a tradução, ela tem um papel fundamental, não só de acesso e democratização daquelas referências, daqueles conceitos, daquelas ideias, mas de estabelecer conversas mesmo, né? Quem daqui, ou quem são as pessoas daqui que estão conversando com as autoras e autores que estão pelo mundo, estão nos Estados Unidos, estão em França, estão em África, né? Seja Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Quênia, estão na China, estão na Rússia, enfim. Então, tradução, sem dúvida, tem um lugar histórico na intelectualidade, né, brasileira, e, enfim, é muito importante que a gente referenciar e brindar, né, que isso esteja acontecendo. Por último, algo que também eu acho muito importante, porque essas obras estão voltando a circular, é a ampliação das pessoas, eu vou colocar aspas, que eu odeio essa expressão, das pessoas diversas no espaço universitário, né? O que aconteceu nos últimos 20 anos com as ações afirmativas, com as políticas de cotas, com a entrada na universidade de pessoas negras, oriundas de espaços periféricos, oriundas de outras experiências, principalmente nas universidades públicas, né, faz com que dentro daquele espaço haja uma demanda por uma circulação de outros conhecimentos. E isso tem um papel fundamental, porque isso impacta não só na universidade, porque isso muda o currículo dos cursos, isso muda as discussões que estão acontecendo nos corredores, nas assembleias, etc. e tal, mas também muda o mercado para fora, porque essas pessoas começam a querer discutir, levar essas obras para os saraus, para as rodas de conversa, as pessoas começam a referenciar isso no slam, a referenciar isso na música, a usar autores para poder explicar o que ele está querendo contar para o amigo, para a amiga do bairro, da família, etc. e tal, e essas obras também começam a circular, né? Como é que eu vou contar o que eu estou pensando a partir do pensamento, sei lá, de Malcolm X ou da Bell Hooks, né, uma autora, inclusive, que tem, graças a Deus, circulado bastante, né, as traduções dela, né, sem eu mostrar esse texto, sem dar essa possibilidade para a pessoa que está ouvindo, recebendo essa mensagem, tenha contato com esse texto que está sendo traduzido, essa ponte que está sendo criada. Então, sem dúvida, tem um papel fundamental, que é das pessoas diversas, pretas, periféricas, mulheres, LGBTs, do norte, nordeste, do centro-oeste, das outras regiões, os novos imigrantes, novos também, né, controverso isso, mas haitianos, peruanos, bolivianos, pessoas que estão circulando por esse, indígenas, que estão circulando por esse universo, dessas novas universidades que se instituem a partir das cotas das políticas públicas, e que aí traz a demanda dessas traduções. Agora, por último, também para não me estender, a importância fenomenal de Cometa, acho que a Cecília já colocou muito bem, né? É uma obra que fala com o agora, né? É surpreendente, né, como esse conto, né, essa ficção, essa distopia, ela conversa com o que está acontecendo agora, né? Depois eu até pretendo comentar um pouco mais sobre isso, mas a história do Matheus e da bicicleta elétrica agora, anteontem, no Rio de Janeiro, né? Podia ser uma face desse conto, né? Podia ser uma extensão, podia ser um galho daquilo, de muitas outras extensões da ficção absurda, realista que a gente vive num país como esse, Brasil, né? E os seus contos de racismo que são diários, enfim. Então, essa obra, ela já se justifica por essa capacidade que o Du Bois tem de conectar as questões existenciais de ser negro numa sociedade que não quer reconhecer a vida e a existência negra, e como ela serve para nós, para a gente nos conectar com algumas das aflições que a gente vive na realidade brasileira, e sem dúvida o artigo da Hartmann, né, complementando, não conhecia, a gente estava até começando a conversar, eu conhecia referências sobre a Hartmann, mas eu não tinha ainda entrado em contato com os textos delas, e nossa, que coisa maravilhosa, e uma coisa até que se você mencionou, Cecília, e que isso tem muito a ver, inclusive, com quando você amplia pessoas negras no espaço da universidade, no espaço da academia, né, que você fala, como uma historiadora produz uma prosa literária, uma narrativa que traz uma outra forma de apresentar e brindar com generosidade o conhecimento que ela está compartilhando conosco, né? É a presença, né? É a presença de pessoas nesse espaço que traz outras possibilidades, outras experiências e outras, apesar dessa palavra estar desgastada hoje em dia, outras narrativas sobre como a gente se conectar, né? Enfim. Bom, começaria falando isso e sem dúvida, é um livro que eu
Recomendo, assim, sem pestanejar, para todas e todos conhecer. muito bom escutar vocês. É legal que o Túlio, enquanto sociólogo, ilumina vários aspectos políticos sociais que nos ajudam a entender o mercado editorial, essas traduções hoje, enquanto a Cecília, enquanto alguém do mundo editorial, traz outros aspectos que também são importantes. Então, a gente está numa tabelinha que está sendo muito bom, está ajudando a gente a compreender ainda mais isso. Eu queria até comentar algumas coisas da fala de vocês, né, antes de ir para a minha próxima questão. A Cecília falou do boom, né, e depois ela falou anos de atraso. Eu diria que são décadas e décadas, né, do tipo, pensar numa dívida histórica que está sendo paga e ainda muito lentamente em relação ao pensamento intelectual negro, né, a produção literária negra. Se a gente pensar que a Lei 10.639 foi promulgada em 2003, e só nos últimos anos que a gente passou a ter essa publicação cada vez maior de autores negros, isso é sintomático de um atraso, né, que ainda perdura, mas que felizmente tem sido mudado, né? Essa dívida aos poucos, que a dívida é impagável, vai dizer a Denise Ferreira, mas essa dívida aos poucos está sendo, digamos, quitada, né? Em alguma medida. E, então, acho que isso é muito legal da gente pensar como isso tudo que está acontecendo hoje é legal a gente reconhecer, é legal a gente celebrar, mas demarcar muito quanto esse pensamento tem uma longa história, né? E como existe uma demora em relação a isso. Então, muito legal que você comentou também sobre a Toni Morrison. Fiquei feliz de saber que outra pessoa também está refletindo sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda. Eu sou uma grande fã da Toni Morrison. Toni Morrison é minha autora preferida, e uma das coisas que ela mais dizia em vida é que ela procurou escrever uma literatura que não estivesse refém do white gaze, né, do olhar branco. E aí, quando ela chega ao Brasil e é traduzida por um homem branco, independentemente da qualidade, competência como tradutor, isso parece ser até um tanto desrespeitoso e incoerente com a própria trajetória, com aquilo que ela defendia, né? A sua obra ser traduzida por uma pessoa que é justamente que carrega o olhar ao qual ela se opôs durante a vida toda, né? Mas aí a gente tem que lembrar das coisas, por exemplo, que o Túlio comentou, né? A questão do acesso ao inglês, mas mais do que isso, é o acesso a oportunidades, né? Porque não é como se nós não tivéssemos tradutores negros competentes para essa tarefa, né? Como se só agora eles passaram a existir e antes eles não existiam, né? Então, acho que tem muitas questões aí para a gente refletir mesmo, né, e pensar nesse movimento também de obras literárias também serem cada vez mais traduzidas por pessoas negras, pessoas que comunguem dessa experiência, porque, como você falou, né, é um trabalho de interpretação, é um trabalho de interpretação que se baseia na própria vida também, né, que se baseia na experiência que você carrega. Então, acho que isso é muito legal da gente pensar mesmo, assim, é muito, muito importante. Você falou da Hartmann, né, eu acho que, a gente vai fazendo um link com o que o Túlio falou sobre a escrita dela. Eu acho que a escrita da Hartmann nos convida a pensar como o trabalho intelectual negro não é apenas algo ligado ao conteúdo, o que a gente fala, mas como a gente fala, e como a gente consegue, né, contornar os protocolos de uma linguagem acadêmica que é estéril, que é supostamente objetiva e que acaba desumanizando ainda mais as vidas negras, né, as vidas das pessoas negras. Então, é legal a gente pensar isso que o Túlio comentou também das traduções, né? Pensar, o Brasil não só tem poucas pessoas que falam inglês e leem inglês, como o Brasil tem um sério problema de analfabetismo funcional, acesso a livros, a bibliotecas, uma série de questões. Então, assim, pensar a tradução digamos, uma pontinha de uma coisa muito maior, né? Que a gente ainda está na luta para que isso possa chegar para mais pessoas, né? Então, isso é muito fundamental, a coisa da diáspora também, né, que eu acho que uma das grandes armadilhas do racismo brasileiro é a gente achar, não, nos Estados Unidos é de um jeito, aqui é outra coisa, né, tem nada a ver, supremacia branca no Brasil, como assim? Aqui né, não tem isso de supremacia branca, somos um país mestiço, então eu fiquei pensando assim, que eu acho que uma das coisas que esses ensaios nos permitem tipo assim, pensar numa supremacia branca no Brasil também, né, pensar um pouco a partir dessa experiência que é trazida nesses textos, né, olhar como isso aqui é fundamental para a gente entender o nosso país, entender as coisas que estão acontecendo. E a última coisa que eu lembrei do que o Túlio falou, né, essa coisa das traduções, como isso tem a ver também com a maior presença de pessoas negras, né, das pessoas diversas nas universidades. E eu lembro, anos atrás, na graduação, 2014, 2013, eu nem imaginava que Bell Hooks seria traduzida. Vários autores que a gente está vendo hoje, eu nem sonhava, eu ficava lendo em inglês com o Google Translator, não imaginava. Então, que bom que as gerações de agora, né, quem está agora na graduação, quem está agora na pós, está podendo acessar uma versão traduzida desses livros, daí a gente pode chegar em mais pessoas. Agora eu vou fazer a minha
segunda pergunta, que tem mais a ver com, que é mais diretamente relacionada ao conto, e também ao que vocês falaram, né, e tem a ver com hoje, né, com as coisas que estão acontecendo hoje. Eu vou tentar, eu vou ler um pouco com uma pergunta grande, mas acho que vai fazer sentido para vocês. Em uma das passagens do conto, o Du Bois descreve Jim, o protagonista, como alguém que estava fora do mundo, né, um nada, invisível nas ruas e avenidas de Nova York, invisível nas ruas e avenidas de Nova York. A Saidiya Hartman, no seu ensaio, escreve como se ele tivesse sido banido do mundo, né, como se ele não existisse nesse mundo, em um mundo onde é difícil, abre aspas, esquecer todos aqueles que estão ávidos pelo seu fim, à espera de seu desaparecimento, obcecados por negar a ele o direito de existir, ainda que nesse estado inferior. E aí, quando a gente olha para os assassinatos de pessoas negras, como o que aconteceu no Jacarezinho, o que aconteceu com a Kathleen, um pouco mais de uma semana, a gente vê que um dos grandes esforços do movimento negro, dos ativistas e de pessoas negras de maneira geral, é dizer o nome dessas pessoas, reivindicar sua dignidade, e honrar sua memória, pois a sensação é que se a gente não fazer isso, essas vidas não apenas serão banidas do mundo fisicamente, mas também completamente esquecidas. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que o combate à violência anti-negro, nos termos em que ela está posta no Brasil hoje, né, como ela está cada vez, não diria mais intensa, né, mas mais visível, passa pelo reconhecimento da literatura como um espaço em que essas vidas podem ganhar outros sentidos e criar outros modos de existir, ainda mais quando, diante de um assassinato brutal de uma pessoa negra, a gente vê várias hashtags surgindo, discursos que são feitos no calor da hora, e aí não estou fazendo um julgamento de valor, mas de pensar como que isso nos atinge, né? Então, a gente tem as hashtags, você tem vários textos que começam a circular, pega-se uma foto da pessoa que foi vitimada, e essa foto começa a circular nas redes e tal, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, será que a literatura e um conto como esse é também fundamental para a gente, nesse processo de combate à violência anti-negra, que é também contínua, porque é uma morte que continua, também na maneira como vai ser retratado pela mídia, né, como as pessoas vão falar disso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco nesse diálogo do conto com o que a gente está vendo no Brasil. A própria Hartman, Fernanda, em Vênus e Dois Atos, ela fala isso, né? De como contar uma história carregada de violência sem reproduzir, nas palavras dela, essa própria violência, né? Então, a gente está tendo violência necropolítica e, enfim, sempre existiu, a população preta sempre sofreu violência. O que está acontecendo agora é que há canais de denúncia, as pessoas elas estão entendendo, né, a internet como um canal de denúncia, não só esse canal para você falar o nome, né, dessas pessoas, para a gente criar a lembrança dessas pessoas, mas para a gente também denunciar, né, como tu falou, o lance do Matheus, por exemplo, é isso, né, então, diariamente, a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de racismo, né, sem querer medir violências, porque, enfim, o espectro da violência que o racismo traz, ele é muito amplo, né, então, desde o Matheus, né, até casos mais graves, né, em que o racismo vitimiza as pessoas de uma forma mais ou menos grave, enfim, não sei nem se tem como medir isso, porque a violência é igual, né, uma violência suave não existe, ela leva a uma violência muito, muito pior, né, e então, essa reflexão da Hartman é interessante nesse ponto, de como a gente, ela até fala em Vênus em Dois Atos, como exumar esses corpos, ela está falando de pessoas que foram assassinadas, que foram mortas, né, na época da escravidão, como exumar esses corpos, como homenagear essas pessoas, como contar essas histórias que não foram contadas, né, sem gerar mais violência. Isso é um desafio nosso também, né, é um desafio a gente pensar enquanto teóricas, enquanto escritoras, enfim, porque a denúncia, ela precisa existir, mas, ao mesmo tempo,
a gente precisa entender essa reflexão mesmo da Hartmann, né? E tem uma parte também em Vênus em Dois Atos que ela fala de como que é inviável que a gente tenha por herança, né, uma narrativa da escravidão escrita pelos mercadores, pelos senhores de escravos e etc. Então, mas como falar de escravidão, por exemplo, eu estou falando de um bagulho assim, inominável, como falar de escravidão sem falar de violência, por exemplo? Como falar de uma comunidade, de uma favela, sem falar de violência, se essa favela está ocupada por policial? Então, a gente está tocando na violência o tempo inteiro. O lance é a forma como a gente vai fazer. E a literatura, ela traz isso, né? A própria Toni Morrison, por exemplo. A própria Toni Morrison, um projeto de escrita dela era trazer também, né, as vozes, era trazer histórias da escravidão para a obra literária dela. Em Amada, por exemplo. Amada tem uma narrativa que é uma narrativa muito dolorosa. Ela é extremamente dolorosa. Só que você consegue, por meio dessa dor, e é isso que é uma coisa assim, não é uma dor, a Toni Morrison não coloca no papel uma dor gratuita. Ela coloca uma dor que ela, como a Hartmann fala, por exemplo, nós teremos de suportar ver a Vênus acorrentada, né? Ela coloca uma dor, de forma que a gente sinta essa dor e tire reflexões a partir disso, não simplesmente sentir a dor gratuitamente, não simplesmente se colocar, né, se vitimizando junto com essa dor da personagem, mas transformando essa dor em história também. A dor, a violência, enfim, faz parte, infelizmente, faz parte da nossa história, como faz parte da história de muitos grupos, enfim. E eu entendo que, sim, a literatura, ela é um espaço, assim, para elaboração. Ela é um espaço para reelaboração. Ela é um espaço, sim, para dar nome para a mulher do cometa que vem com a criança morta nos braços, né? Porque, infelizmente, ela não tem um nome, né? E a própria Hartmann, por exemplo, ela salienta isso, né? E que violência é não ter um nome. Aí, voltando para a violência. E que violência é alguém ter o poder de te nomear, por exemplo, né? Então, a gente precisa dizer os nomes. A gente precisa dizer os nomes. A gente precisa dizer os nossos nomes também para não deixar, né, o outro nomear a gente. Para não deixar que esse ciclo... Porque, gente, o ciclo de violência começa também no nome. Para o Mateus, deram um nome para ele. Eles não sabiam o nome do Mateus e deram um nome para ele. Viram o cara lá com a bike e deram um nome para ele. O Mateus falou, não, meu nome não é esse, não. Vocês estão errados. Né? Então, é importante, mas é essa a tarefa. Tem o texto da Denise Ferreira da Silva, texto bem curtinho, agora eu nem lembro em que revista que foi publicado, que ela fala justamente desse lance, de como que a nossa tarefa é tanto denunciar quanto proteger as vítimas, né? Proteger a memória, proteger os familiares, né? Então, ao mesmo tempo que a gente grita, a gente precisa entender que a gente precisa prestar atenção nessa proteção, né? Tanto uma autoproteção, porque senão, se a gente, por exemplo, ficar vendo cenas de racismo o dia inteiro na internet, a gente não vai conseguir dormir, a gente vai ter, né? Então, uma autoproteção e uma proteção do outro também, né? Então, e a literatura, ela tem é um campo que tem essa mágica, né? Hartmann, o próprio Cometa, a própria Toni Morrison são exemplos disso. Audre Lorde, enfim, e tal, todas as pessoas que estão escrevendo para pegar essa herança mais da Hartmann, né? Que é a Hartmann a filha mais nova. Então é isso. Vou deixar com a Túlio a palavra. Maravilha, Cecília, muito, muito, muito bom. Deixou, inclusive, pensando várias coisas. Vou até pegar o gancho sobre a questão do nomear e do proteger,
que eu acredito ter uma dimensão que, inclusive, inspirado do que a Butler fala, né, que é do enquadramento de vidas que são indignas do luto, né? Quando a gente está lidando com a situação e a existência de vidas negras, muitas vezes a gente está lidando com a situação de vidas que são enquadradas como vidas indignas, vidas que não merecem viver, vidas que não merecem o cuidado, carinho e, consequentemente, um sentimento em torno delas que é o luto, né, o grief, né, a ideia de que alguém que vai sentir pelo fim daquela vida, por aquela vida que se parte, né? Então, sem dúvida, o combate antirracismo é um combate para a preservação dessas vidas, né, pela possibilidade do enlutamento, né, que tem em sentir, em dizer que essa vida merecia existir, né? E as denúncias constantes sobre a morte, na verdade, são denúncias sobre, veja, este corpo, esta vida, ela existia e ela merece ser reconhecida, ela merece ser mencionada, né? Existe, óbvio, táticas e recursos narrativos sobre isso, né? A questão do nome, a questão de trazer história, de mostrar como aquela vida não era só, né, como a gente está usando no Brasil ultimamente, né, um CPF que foi cancelado, mas era toda uma sucessão de pessoas que atravessaram aquela vida, né? Quem gestou, quem cuidou, quem deu de mamar, quem deu banho, quem levou para a escola, quem fez matrícula, quem era amiguinho, quem chorou junto, quem bateu, quem apanhou, enfim, uma vida, né? Então, sem dúvida, essa questão do enquadramento é uma questão com a qual a gente se debruça e a gente ainda continua tentando falar sobre a noção de humanidade e ser reconhecido como seres humanos, mas também tem a questão, digamos assim, o lado bonito, né, do que eu acho, talvez erroneamente, considero também como literatura, que são essas histórias que são contadas, né? Tem uma frase de um outro queridinho meu, Cornel West, né, que ele fala que para falar a verdade nós devemos deixar o sofrimento falar, né? Porque o sofrimento falando, ele traz uma série de elementos que está ali por debaixo, né, na vida, na existência, e aí trazendo outra queridinha, a Bell Hooks, quando ela está falando sobre homens negros e falando que muitos dos homens negros manifestam as suas subjetividades na arte, no blues e no jazz, e aí eu estendo para a produção da diáspora, o samba, o pagode, o brega, né? Quando a gente vê essas pessoas, né, esses homens também, mas também mulheres, trazendo a dimensão, né, de si, a questão existencial, a questão desse sofrimento, e colocando isso na arte, né? Mas o jazz, você já ouviu uma letra do Péricles, né, uma música do Exalta Samba, né, arte popular, né? Essas pessoas, elas estão se colocando, e há uma dimensão literária naquele pensamento, naquela forma de existir, demarcar o mundo e demarcar uma existência que, enfim, né, novamente ela precisa ser contemplada, precisa ser devidamente vivida e reconhecida. Então, eu acho que, em termos literários, isso também funciona como um combate, porque, sem dúvida, nós estamos falando sobre possibilidades de viver, existir e expressar o mundo que está no nosso entorno, e reconhecer este mundo, né, as histórias, aquilo que está sendo contado, enfim, né, em diversas dimensões, etc. E é muito interessante também como essas histórias estão sendo usadas para recontar situações de uma maneira diferente, né? Não sei se vocês lembram, lembra, né? Porque não faz tanto tempo assim, mas a pandemia, sem dúvida, atravessou a nossa vida de uma forma. Mas o ano passado teve uma série que gerou até um certo barulho, né? O Lovecraft Country, que é uma série que era baseada num livro de um racista, né, dos anos 20, e que ela foi remodelada e contada nas vistas daquele, né, daquele que era racializado, daquele que era minorizado, né, deu um duplo twist carpado, né, e virou um seriado, assim, excepcional, que resgata uma história que estava dormente, que é bem neste momento onde o Du Bois estava escrevendo, inclusive, esse conto, um ano depois, que é o Massacre de Tulsa, né, para quem está nos assistindo aqui não sabe, Tulsa, uma cidade em Oklahoma, ela tinha uma região da cidade que era chamada de Black Wall Street. Na verdade, era uma série de ruas
onde tinha uma população negra de classe média, o que tinha ali minimamente se desenvolvido e conseguido viver em condições dignas, vamos chamar assim, nada de ostentação, coisa assim, até porque não é nem o contexto dessa época. E dentro dessa onda de ataques que já estava acontecendo, né, desde a década de 10, né, exatamente agora, 300, mais de 300 pessoas foram simplesmente assassinadas. Foi um grande massacre realizado nessas ruas, nessa região, né, conhecido como Massacre de Tulsa, em 1921, e que foi por muito tempo apagado, né? Então, o trabalho de historiadoras e historiadores na academia, né, que tem nos últimos anos, através de pesquisa, resgatado essa história, e ao trazer essa história para a Baile, né, para trazer ela para a publicação, para o acesso, transformar isso também em narrativa literária, né, no caso em um seriado, mas né, tem um roteiro, tem uma história por trás, né, que dá base a isso, como ela está sendo contada. Então, é uma forma também, né, porque há muita dor na história do massacre de Tulsa, e de alguma forma mostra como essa dor está conectada com outros elementos, com outras existências e com outras questões. O seriado é lindíssimo, assim, quem tiver a oportunidade de assistir, era da HBO, sei que a HBO, infelizmente, é fechada, mas né, tem aí os esquemas, enfim, mas vale a pena ver, porque a forma como eles resgataram um momento histórico, e, de certa maneira, trouxe a história desse momento histórico, trazendo as questões, os dramas das pessoas que estavam ali envolvidas. Né? Lembrando a todo mundo que quando a gente fala em massacre, quando a gente fala em chacina, quando a gente fala em extermínio, a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas com suas histórias, as questões. Volto ao ponto que eu comecei, né, a fala aqui, né, de lembrar que são vidas que merecem ser lembradas, exaltadas e enlutadas. Né? E para terminar também, para não ficar falando demais, também da possibilidade de a gente trazer à baile uma palavra que tem sido constantemente usada, e a gente continua tendo que usá-la, que é a palavra genocídio. Né? A ideia do genocídio do povo negro, a moda como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez nos brindaram com as suas reflexões e contribuições teóricas, que é um processo de morticínio que não é só físico, né? Não é só da morte física do corpo, mas é a morte como um conjunto, a morte cultural, espiritual, onde inclusive se localiza a discussão sobre apagamento de pessoas negras, mas também se localiza esse processo, e a Hartmann até usa essa palavra que eu acho maravilhosa para descrever esse processo, que é a palavra desapropriação. Né? O que acontece com muitas das pautas raciais é um processo de desapropriação ou despossessão, onde, de certa maneira, as pessoas se apropriam dessas pautas, desapropriam essas pautas do contexto histórico, econômico, social, combativo ao qual essa pauta está conectada, e isso se torna uma coisa para poder, né, falar e se divertir, e olha só, começo social, como eu estou colocado aqui, e como é que é o Black Square nas redes, e etc e tal, e isso também faz parte do genocídio, né? Porque esvaziam as pessoas, esvaziam os movimentos, apagam os intelectuais, muitas vezes as pessoas, e eu estou envolvido nisso também, né, porque a gente também né, nós aqui somos convocados em alguns contextos da mídia, né, mas as pessoas negras são convocadas para serem comentaristas, né, mas muitas vezes desassociado de todo o contexto, não se fala em movimento, não se fala em luta, e muitas vezes nem a palavra racismo é usada, e quando ela é usada, eu juro que eu vou fechar agora, estou falando demais, né? Desculpem. Como aconteceu ano passado, com um outro Mateus, eu acho essa história esplêndida, né? Como a palavra racismo, ela foi usada de maneira completamente despolitizada. Um outro Mateus, um menino negro, né, sofreu um ato de discriminação dentro de um condomínio no interior de São Paulo, e a boa parte da mídia usou essa história para falar de racismo, mas usar o racismo de maneira completamente despolitizada, porque o Mateus, ele lidou com os xingamentos, etc., de maneira madura, ele passou por cima, e individualmente ele superou o racismo e mostrou para eles, para o mundo, que o racismo se combate, primeiro xingando de volta, e segundo, que fizeram também patologizando o racista, como se o racismo fosse um problema de saúde mental, né, e não um problema estrutural. Então, enfim, vou parar aqui que eu já falei demais, mas acho que a palavra genocídio precisa ser trazida para a gente refletir o que está acontecendo, né, nessas questões, esses aspectos.
Muito bom. Queria fazer alguns comentários. Primeiro, na resposta, a Cecília, na resposta dela, mencionou muito Vênus em Dois Atos, para quem está assistindo e não conhece. É um ensaio da Hartmann, que foi recentemente... Foi traduzido em 2019, publicado no final do ano passado na revista Ecopós, da UFRJ. Então, se vocês fizerem a busca no Google, Vênus em Dois Atos, vocês conseguem acessar a tradução desse ensaio dela, que é inspirado em um livro dela chamado Lose Your Mother, que vai sair em breve no Brasil com o título Perder Sua Mãe. Então, teremos mais e mais a Hartmann por aqui. Então, só para passar essa dica para quem não conhece essa referência, vale muito a pena ler esse ensaio, até para perceber o quanto o trabalho dela é conectado, é marcado por uma preocupação com a representação da violência, como nós falamos dos mortos, como nós falamos dos escravizados, como nós tentamos encontrar alguma representação possível para vidas que jamais serão recuperadas em sua complexidade, em sua inteireza. Né? Então, isso é muito importante da gente ter em mente, assim, sempre pensar, que eu acho que é uma coisa legal, de ver como esses textos, seja do Du Bois, seja da Hartmann, e de outros que nós estamos vendo, eles fazem parte de um projeto intelectual. Né? Esses autores, eles têm um projeto intelectual. Se for um escritor, ele tem um projeto literário, né? Então, é muito importante pensar nisso para a gente ter uma noção também do todo e não achar que é uma contribuição aqui ou ali, uma coisa solta. Não, são projetos sólidos, consistentes, né? A minha última pergunta, vocês já acabaram trazendo um pouco, né? Então vocês até podem comentar mais, e tem 2 perguntas do público que eu vou fazer para vocês. Mas uma coisa que o Túlio comentou, né, foi a questão da música, né, do jazz, do blues, do samba. E eu fiquei pensando, né, uma das questões que atravessam essa edição é a dimensão especulativa, né, a dimensão de uma ficção especulativa, de pensar num fim do mundo, considerando também no fim da categoria homem, a categoria raça, né, negro, branco, das categorias que estruturam o nosso mundo moderno, né, e isso é feito a partir de um jeito especulativo do Du Bois. E só que aí uma coisa que eu fiquei refletindo muito, né, que isso se dá a partir de um cometa, da passagem de um cometa pela Terra, de uma catástrofe que promove essa destruição do que parece indestrutível, como diz a Hartmann, né, que é a supremacia branca. Parece que ela só é possível de ser destruída quando diante de um acontecimento sobrenatural, uma catástrofe, né, algo sobre o qual a gente não tem controle. Porém, eu fiquei pensando muito como na própria música há também uma dimensão especulativa, como o espaço do samba, por exemplo, é um espaço em que se sonha outra vida, em que se recusa essa vida que nós temos, né? E aí até lembro da música, por exemplo, da Clementina, que ela canta que ela fala que ela vai falar para o São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Ela fala, eu não quero essa vida assim, não zambe. Ninguém quer essa vida assim, não zambe. No refrão de uma música do Martinho da Vila, que ela interpreta. E a Dona Ivone Lara tem uma música muito conhecida chamada Força da Imaginação, que ela fala, quando um poeta compõe mais um samba, ele funda outra cidade. Lamentando a sua dor, ele faz felicidade. Força da imaginação na forma da melodia. Então, uma coisa que eu fiquei refletindo, assim, que a gente pensa o Du Bois como um dos precursores do que a gente chama de afrofuturismo, que é essa produção especulativa, que vai tentar pensar outros futuros possíveis, numa relação com o passado, mas eu fico pensando que a vida negra em si, a sobrevivência dela passa por um trabalho especulativo dessas pessoas, né, de imaginar um outro mundo, de imaginar uma outra realidade, de sonhar com outras possibilidades, né? Então, eu fico... A minha questão, assim, para vocês, a gente fica pensando, né, na dimensão da ficção especulativa, mas a vida negra não está enraizada, né, a própria sobrevivência não passa por essa dimensão especulativa de apostar num futuro, de apostar num outro mundo, de apostar numa outra possibilidade. É uma coisa que eu fico pensando, assim, de a gente olhar também essa dimensão especulativa para a música, né, para as artes, de ver o samba, por exemplo, como esse espaço, né, em que você está elaborando também uma outra relação com a vida, um outro modo de ser e estar no mundo, como vai dizer o Muniz Sodré no Terreiro e a Cidade. E aí eu fico pensando, são nossas músicas, nossas rezas, nossos textos, nossas artes, que podem realizar um dia aquilo que a Hartmann chama de a promessa da vida negra incontestável, que é aquilo que o Jim experimenta de maneira precária e efêmera no conto O Cometa, mas depois tudo volta ao normal e ele volta ao seu lugar, né? Então, é um pouco essa reflexão também que eu queria que vocês trouxessem, assim, de pensar, será que essa promessa só se realiza também a partir dessas coisas que nós estamos produzindo? Porque a gente apreende uma noção de luta
que se dá muito nas ruas, né, o protesto, essa coisa mais direta, que é importante, é fundamental, muitas coisas foram conquistadas a partir disso, e são, né, mas eu acho que existe um protesto silencioso, uma especulação por outras possibilidades, nas artes, na música, né, e a música em especial é muito importante se a gente considerar a dificuldade da linguagem dar conta da enormidade dessa violência, né. Então, a poesia também é um espaço em que essa dificuldade de falar de uma violência indizível pode ganhar outros contornos. Então, a minha pergunta é um pouco essa, assim, aí já faço um link com a pergunta tem 2 perguntas no público, para vocês poderem responder, e aí a gente já encaminhar para os... A gente vai dar 1 hora nosso bate-papo, né? E aí a Nayara perguntou para nós 3, mas como eu já falei aqui, vou deixar vocês responderem, se dá, depois eu complemento com alguma coisa, mas ela pergunta assim, a Nayana, desculpa. Mesmo nesta crescente de autores negros, eu quase sempre vejo as abordagens sobre eles em torno do racismo. Sim, alguns falam sobre. Mas quase nunca falam sobre a estética da escrita desses autores, e, portanto, meio que reforça que todos os autores negros são iguais, por falarem de assuntos similares. O que vocês acham a respeito disso? E aí, o Gediael Lucas perguntou, como vocês acham que tem sido a recepção de Du Bois nas universidades brasileiras? Eu acho que a primeira pergunta é para mim e as universidades brasileiras é com Túlio, porque eu mesma, gente, escapo da academia. Então, sobre a especulação, Fernanda, é isso, né? Quando a gente vai falar de vidas, como o Túlio falou, diversas, de vidas, de existências que são insurgentes, essas existências que são rebeldes, que são avessas, e etc, 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 a gente tem, justamente o que o Túlio falou, né, como desfazer um apagamento, né, como desfazer um apagamento histórico. Gente, o apagamento histórico é uma ferida muito profunda, né, uma ferida muito profunda, o trabalho, né, de cimentar o caminho para memória, né, como a Hartmann, por exemplo, faz no arquivo, é um trabalho muito árduo, né, e como dar voz aos que não têm voz, algo assim, entendeu? Então, no escopo da literatura que a gente consegue, de fato, por meio de criação de personagens, e estou falando de literatura. Quando eu falo literatura, eu não falo apenas a literatura aqui do livro, escrita, tal, não sei o quê. Eu estou falando de história que se conta na rua. Eu estou falando de Itã, que a gente ouve no terreiro. Eu estou falando enfim, de todas essas narrativas que permeiam, né, as nossas vivências. A gente transita nessa especulação de fato, Fernanda, porque, por exemplo, falando de um projeto literário meu, eu passei a me dedicar a escrever sobre personagens sapatões quando eu entendi que eu não conseguia encontrar essas personagens em mais lugar nenhum, né? Eu vou dizer mais lugar nenhum, porque eu não conseguia mesmo. Eu fiz uma extensa pesquisa para conseguir encontrar narrativas de sapatões, tipo, escritas aqui e tal, não sei o que, e procurando essas histórias, e procurando, em algum momento a gente se põe ao trabalho de falar, tá bom, existem histórias, estou dizendo que não existe, mas, tipo, agora tá mais fácil de encontrar. Comecei essa pesquisa em, sei lá, faz uns 10 anos, se pá, era muito, muito, muito difícil. Eu falei, bom, tá bom, então eu vou escrever as minhas próprias histórias, e a gente se põe eu vou escrever meus próprios poemas. Como diz Audre Lorde, eu vou buscar as palavras que eu desejo, porque é tipo nós por nós mesmo, né? Vamos lá, vamos buscar e vamos cimentar esse caminho para o conhecimento, para a lembrança, para a memória, né? Então, e como a própria Hartmann faz, né? Tipo, de dar alegria, dar uma história, dar uma felicidade, não simplesmente pegar essa figura que está sofrendo, enfim, tá bom, todo mundo sofre, né? E que mais? Então, é justamente isso, né? Tipo, tem esse lance de trazer também narrativas que não simplesmente se embasem na violência, mas narrativas que se embasem também em outros finais. A gente trazer uma Butler, por exemplo, né, de Madena, que está viajando no tempo,
Isso é muito, muito, muito foda, né? Tipo, a narrativa da Butler, né? Tipo, tem uma narrativa especulativa. Só falando da Butler, a parábola do semeador, tá no maior cenário de fim de mundo, e tem uma personagem ali, e outros personagens que eles estão vivendo nesse fim de mundo. A menina cria toda uma filosofia por trás disso, enfim, e se isso não é vida, o que é? Né? Então, é criar criar esses modos de vida mesmo, né? Como a própria Hartmann vai falar também. E a literatura entra nisso, né? Fico pensando também qual literatura não é especulativa também, né? Tipo, porque, né? Pode ser um cometa caindo, ou pode ser, enfim, sei lá, qualquer coisa acontecendo. Então, enfim, sobre a pergunta que gira-se muito em torno, né, do racismo, eu acredito que sejam mais a abordagem. Falar de racismo é urgente, é necessário, infelizmente. Existem alguns temas, alguns termos que a gente precisa, como o Túlio falou, genocídio, a gente precisa repetir. É por meio da repetição também que a gente aprende, né? Que as coisas entram de fato na nossa cabeça, né? A gente pode simplesmente, tipo, a gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade LGBTfóbica, a gente vive numa sociedade muito fóbica, né? Com tudo aquilo que é diverso, que é insurgente, enfim. E todas essas pessoas que têm essas fobias, elas aprenderam por repetição a ter essas fobias. Então, né, infelizmente, esses termos, eles vão ser usados. E, claro, a gente precisa sair do campo, não sair do campo do racismo. A gente não necessariamente precisa sair do campo da denúncia do racismo, no campo do racismo, gente, é um sistema. A gente precisa entender esse sistema, cansar esse sistema, né? É o tempo todo a gente cansando esse sistema. O tempo inteiro a gente cansando, né? Cansando, indo, voltando, só que é labiríntico, o racismo é vivo, né? Ele vai criando diversas formas diferentes para subalternizar. E é esse o papel. Né? Então, enquanto houver racismo, enquanto houver subalternização, a gente vai falar deles. Mas, claro, é muito importante a gente se ater a isso também, quando a gente vai falar do trampo de uma autora preta, de um autor preto, a gente não se ater simplesmente ao campo da violência, ao campo da denúncia, ao campo do racismo, e etc, nesse sentido, né, porque, sim, a gente está falando de literatura, né? Então, a gente precisa falar de literatura, dando nome para as coisas, né, mas é uma literatura que se ocupa disso, né, enfim. Mas eu acho que, sim, a gente precisa prestar bastante atenção nesse sentido, para a gente também não taxar, né? Quando começou a rolar o movimento antirracista, Black Lives Matter e etc., eu ouvi da boca de militantes mais velhas que isso já tinha acontecido antes. Que esse boom já aconteceu em algum momento e ele foi apagado, foi amainado, né? Então, a gente tem que gritar bem alto para que ele não seja apagado novamente. A gente precisa realmente deixar o som lá em cima, né? Deixar os tons maiores, os tons menores tocarem. E isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma maneira, é se debruçar dentro de uma, né, entre muitas e muitas obras, assim. Mas fica aí a reflexão, claro, da gente não taxar, né, entender que o momento que a gente está vivendo é um momento muito importante editorialmente, é um momento muito importante para escritores, para escritoras pretas, é um momento muito importante para a dissidência no geral, para a galera queer, LGBTQ, né, mas a gente entender que rolam capturas, né, como o Túlio falou. Então, a gente também precisa entender se a gente não está sendo capturado. Né, esse lance, cara, como eu sempre falo, cara, se a galera começa a me chamar só em junho, para ficar falando de sapatão, aí tem uma captura, né, se a galera chama a gente só em novembro, aí tem uma captura, então é importante realmente a gente entender, né, o que está falando, como a gente está delineando,
todo um conhecimento teórico e toda uma produção literária, né? E não reduzi-la ao racismo, não reduzi-la à violência, não reduzi-la à denúncia. Sim. Muito obrigado, Cecília. Vou pegar até o gancho desse último ponto, inverter, né? Eu fiz umas anotações, eu vou inverter. Esse era o último ponto, mas eu puxo. Que é exatamente, né, olhar para... Acho que a Fernanda também já jogou essa bola, né? Olhar para a produção de pensadoras e pensadores negros dentro de um conjunto amplo, né? Não com uma contribuição pontual. Isso, inclusive, ajuda a esvaziar, né, muito do que pode ser, inclusive, a tradução ou mesmo as pontes. Basta a gente lembrar que muita gente celebrou Angela Davis criticando o marxismo e o comunismo, né? A Angela Davis, ela tem uma contribuição absurda em relação ao pensamento, pode-se chamar de esquerda, né? Justamente por conta da forma como ela leu as questões do marxismo e as questões do comunismo, né? E não fora disso, não é além disso, né? Então, quando se perde a dimensão dessa contribuição mais ampla, a gente acaba fragmentando, né? Picotando mesmo o conjunto de ideias de como aquilo poderia ser trabalhado. E acho que com o Du Bois pode ser uma forma também interessante para isso. Por exemplo, o Du Bois, a capa dessa edição da Fósforo, ela traz os diagramas que o Du Bois fazia nos estudos estatísticos dele, né? Pouca gente sabe, Du Bois, como também um sociólogo, ele fez estudos estatísticos à mão, tá? No final do século XIX não tinha máquina de tabulação, né? Ele fez um trabalho seminal, que é o Philadelphia Negro, que é um trabalho sobre a vida das pessoas negras da cidade da Filadélfia, e ele tabulou na mão, né, toda a pesquisa. E para ilustrar essa pesquisa, ele fazia esses gráficos também na mão, né? Final do século XIX, início do século XX, né? Uma coisa assim que até saiu recentemente, alguns anos atrás, um livro só trazendo esses gráficos e ilustrações que ele fazia, que era fruto desse trabalho estatístico. Então, é uma referência também, né, para quem trabalha com estatística, infográficos, né, alguém que lá no início do século XX estava fazendo esse tipo de trabalho, né, como dar vida a um dado, como trazer esse dado de uma forma onde eu consiga explicar para outra pessoa qual é o ponto e por que aquilo, né, está sendo organizado de forma gráfica. Ou até mesmo no conto, no Cometa, tem uma passagem específica, e não é um spoiler, porque, enfim, né, todo mundo vai comprar, vai ler, mas tem uma passagem que ele traz de uma forma muito leve e muito, ao mesmo tempo, profunda, uma discussão sobre tecnologia, né? A quebra, no final da história, se dá com uma buzina, a buzina de um carro. E claro que a gente fala, né, a buzina de carro, a gente está em 2021, mas um carro, em 1920, 1919, era uma máquina da mais nível potencial, né, do que existia, né? A gente pode tomar de barato as questões tecnológicas. E a tecnologia, ela vem trazendo o homem branco, de novo, né? Olha o nível da profundidade do que ele está falando, né? Lembra até um texto que não tem nada a ver com ele, né? Escrito por um outro cara, um alemão, Benjamin, em 1940, né? Sobre o conceito da história, onde ele conecta a civilização como um monumento de barbárie. Essa passagem, para mim, é uma leitura prévia. Não sei se o Benjamin leu o Cometa, mas é uma leitura prévia do que ele está falando lá depois, né? Como a tecnologia, ela também pode carregar signos da destruição, signos da morte e aproximações que está aqui, está no Du Bois, numa ficção dele, de 1920. Então, esse olhar mais amplo para as contribuições, né, de autoras e autores negros também possibilita que a gente enxergue outras discussões, porque é isso. Nós, pessoas negras, não estamos só falando de questões raciais, nós estamos falando de muitas outras coisas. É que, porventura, como o Fanon deixa isso muito claro nas obras dele, né, a gente é atravessado pelo racismo. E isso se torna, sem dúvida, algo que não tem como não, né, a gente se desvencilhar. Né? A gente até tenta, o Du Bois, lá nas Almas do Povo Negro, ele tenta se desvencilhar, mas tem um véu, mas tem a dupla consciência. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Isso precisa ser levado em conta na forma como a gente está contando e falando, né? O próprio Du Bois falava disso. Né? Eu estou aqui no canto do mundo com um véu, observando os movimentos da história. Né?
tá lá, né? É uma dimensão ao qual nós estamos colocados. Então, não é além de, né? É dentro de, e como a gente traz essa discussão como algo que enriquece e não que fragmenta, que para mim é um problema de diversidade, a questão do uso da diversidade, né? A ideia de diversidade é uma ideia de que fragmenta, a ideia de que existe um padrão e tudo que está fora dele você põe aí no cercadinho, né? Uma coisa que a Cecília estava trazendo, né? Se a existência, a experiência de uma mulher lésbica numa sociedade, como eu adoro a forma como a Bell Hooks coloca, né? Patriarcal, capitalista, imperialista e supremacista branco, está vivendo, não tem como você tirar isso da dimensão literária e da perspectiva de vida dessa pessoa. Não tem. E você negar a ela isso, colocando uma tag de literatura militante, literatura sei lá do quê, forma de... você está exatamente apagando essa existência. Você está passando um ferro em cima e falando assim, não, peraí, eu vou, né, tirar isso aqui, e aí o que sobra? Não sobra. Que eu acho que é o que todas essas autoras e autores negros mostram pra gente. Não sobra, né? Você tem que entrar nisso para entender as outras dimensões do que está, esse outro mundo que é possível de você enxergar a partir dessas lentes, a partir dessas histórias, né? E não sair dele, não tentar apagar ele. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar. Tem uma questão, né, que foi perguntada sobre a recepção de Du Bois na universidade. Eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu acho que precisaria de um estudo mais sistemático para mostrar. A gente tem algumas evidências, né? A gente sabe, por exemplo, que As Almas do Povo Negro teve uma primeira tradução em 99, uma tradução que, inclusive, foi criticada por alguns termos, etc. Tanto que o termo, eles traduziram como As Almas da Gente Negra e tal, né, em 99, isso. Então, digamos que tinha a obra por aí, né? Só que também uma editora pequena, não circulou muito, mas em 99 você teve essa tradução. Em 2001 você tem a tradução, por exemplo, do texto do Gilroy, né, o Atlântico Negro, que é um texto que está conversando diretamente com Du Bois, conversando diretamente com a noção de dupla consciência, e propondo uma discussão de modernidade negra que, sem dúvida, se a gente... bom, a Fernanda também, né? Os da USP, né? A USP fala, qual é o panteão da modernidade? Goethe, Beethoven e Hegel. Põe um quarto lá, põe um pretinho, põe o Du Bois, né? Não tem como não pensar em modernidade senão através da obra do Du Bois. A experiência da subjetividade, como toda a noção da modernidade negra propôs uma série de questões a partir do século final do século XIX para o século XX. Então, o Bois está lá, não tem como fazer essa discussão. Então, eu acho que, tentando aí dar caminhos, né, eu também quero, quem sabe, um dia responder essa pergunta, as discussões que começaram a pensar a modernidade negra e trazer isso para o debate nacional, por aquilo que já estava circulando, principalmente na academia norte-americana, eu acho que trazem esse interesse pelo Du Bois e algumas obras e citações, mas até então não havia traduções, né? Tem essa primeira tradução de 99, tem a tradução da obra do Gilroy em 2001, e aí, até onde eu sei, espero que as pessoas comentem aqui, não, está errado, tem esse texto aqui, esse aqui, eu não conheço. Né? E agora 2021, né, com a Fósforo trazendo o Cometa e a Veneta trazendo As Almas do Povo Negro. Né? E a gente sabe que outras obras vão ser lançadas, eu também ouvi que algumas editoras estão trabalhando, etc. Mas é isso, ainda tem Black Reconstruction, né, a Reconstrução Negra, que é uma obra esplendorosa, né? Sonho de vê-la traduzida, Philadelphia Negro mesmo, que é um catatal de 700 páginas, acho que mais, na verdade, que é esse estudo que é tido como uma referência, como um dos primeiros estudos sociológicos, estatísticos, né, feito no final do século XIX, início do XX, agora perdi a data, mas, então, a ideia é que agora as pessoas vão conhecer mais, vão se interessar mais por Du Bois, e mais elas vão querer traduzir, mais elas vão querer trazer ele para o bar e tal. Agora, só para terminar mesmo, para não ficar falando demais, eu pesquei algumas coisas, e algumas coisas assim, de algumas discussões que eu vi por aí, e que eu já queria usar esse espaço para poder trabalhar. Du Bois, ele foi um autor que discutiu e debateu e brigou, mas uma questão de questões teóricas, etc., com muita gente. E uma dessas pessoas foi Marcus Garvey, autor que tem sido muito resgatado, felizmente, né, por pessoas
que estão conectadas com perspectivas do pan-africanismo, etc. e tal, como referência, e eu via, assim, deslumbizadas de pessoas tentando, como é que é, motoboy histórico de treta, né, tentando transportar a treta para cá, falando que as pessoas não deveriam ler Du Bois, porque Du Bois é um aristocrata, porque ele tretava com Marcus Garvey, ele não acreditava no projeto, etc. e tal. O criador do primeiro congresso pan-africano do mundo é o Du Bois, tá? Então, Du Bois, ele é uma figura fundamental para pensar a pan-africanidade. Tanto que o projeto do pan-africanismo, ele vem dessa perspectiva ampla de pensar raça, desde o final do século XIX. Ele tem um texto maravilhoso chamado Conservation of Race, que, inclusive, traz raça numa perspectiva de cultura lá no final do século XIX, antes até de muitos antropólogos, etc. e tal, e isso vai desmembrar para uma reflexão dele sobre o pan-africanismo e que vai levar a uma perspectiva, inclusive, de uma possível adesão ao projeto socialista e depois comunista, porque ele não consegue, ele acredita que não é possível ler raça descontextualizada de outras coisas que envolvem a vivência das pessoas negras. Então, leiam os dois, não comprem tretas, né? Tretem depois, mas leiam os dois, leiam Garvey, é importante ler o Garvey, e inclusive o pessoal tem feito um trabalho de traduzir algumas das obras, etc., tipo, lindo, mas leiam também o Du Bois, né? Façam tretas e discussões saudáveis com tudo lido, resenhado, né? Porque, enfim, a gente não pode dar vazão ao apagamento, isso faz mal para nós, a gente precisa trazer a baile, publicar, traduzir, fazer circular, e aí a gente treta em cima de texto lido, né? Isso é maravilhoso, né? Ter para poder brigar e discutir, enfim. É isso, falei demais, né? Desculpa, gente. Imagina, obrigada, gente. Eu vou fazer alguns comentários, também respondendo a pergunta do público, aí encaminho para vocês fazerem breves considerações finais, aí a gente encerra esse papo maravilhoso. Primeira coisa que eu queria comentar, né, o Túlio falou desses gráficos, né, que o próprio Du Bois fez à mão. Eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui, né, mas é deixar claro o quanto que ele era uma figura extremamente interdisciplinar, né, o trabalho do Du Bois é marcado por uma interdisciplinaridade. As Almas do Povo Negro, que eu recentemente tive o prazer de ler, você vê ele dialogando com a história, com a sociologia, com a religião, com a música, né, o que me parece uma evidência de como o estudo sobre a vida negra, sobre a condição das pessoas negras, exige um transbordamento das fronteiras disciplinares, porque se você for ficar dentro do seu cercadinho, você parece não dar conta da complexidade disso, né? Então, Du Bois foi um historiador, foi um sociólogo, foi um ativista, né? E é importante a gente pensar que o Du Bois, ele viveu muito, né? Ele viveu mais de 90 anos, o que é, infelizmente, algo raro na vida das pessoas negras, especialmente no Brasil. Quantos intelectuais negros não se foram de uma maneira precoce, não se foram muito cedo, né? E tiveram seus trabalhos interrompidos, né? Então, acho que uma das coisas mais importante se celebrar em relação ao Du Bois é a possibilidade que ele teve de uma vida longa, e de uma vida longa, profícua, com muita produção, muita coisa que ele nos legou, né, e a partir disso também pensar, né, o quanto que nada do que a gente está produzindo hoje é muito novo, né, como isso tem antecedentes históricos, como isso está dentro de uma genealogia, e o Du Bois é alguém que tem, enfim, uma obra imensa, e a gente está tendo a oportunidade agora com essa edição de conhecer um dos fragmentos dessa grande obra que ele tem, que a gente espera que possa ser traduzida mais e mais, assim como da Saidiya Hartman, entre outras produções que são importantes para a gente entender a complexidade desse mundo que a gente vive, né? A população negra não apenas lutou nas ruas, mas também lutou do ponto de vista da teoria, né? Ocupando espaços universitários para falar dessa vida e analisá-la a partir das suas próprias experiências, das próprias visões. O Du Bois, em vida, era muito rechaçado pelas suas reflexões, suas análises. Não é como se ele fosse bem-vindo pela universidade com as coisas que ele estava dizendo. É pensar que é início do século XX, né? Ele era muito criticado, o trabalho dele foi, de certa maneira, invisibilizado no início do século XX, que é uma coisa que acontece, por exemplo, com os escritores negros brasileiros. Lima Barreto sofreu muito com o silêncio, né? Mais do que ser criticado, o que mais doía nele era o silêncio, era ver a sua obra ser, por exemplo, ignorada. Então, acho que é muito importante a gente pensar essas obras no nosso contexto, mas também considerar o quanto eles foram corajosos em suas próprias épocas de levar a vida negra a sério, a ponto de fazer um estudo que é interdisciplinar, que é embasado em muitos elementos, e acima de tudo, em que eles se colocam, né? O Du Bois escreve em primeira pessoa em vários ensaios de Almas do Povo Negro. Então, esse negócio da gente escrever uma tese falando em primeira pessoa,
falando em nós, ou falando a partir de um eu, não tem nada de novo nisso, assim, esse é um gesto que tem muitos antecedentes, assim, é um gesto que já foi corajosamente colocado em prática por outros intelectuais, inclusive intelectuais negros, Nélia Gonzalez, que escreve um texto, um ensaio, como racismo e sexismo na cultura brasileira, conversando com a gente, com base em um português, né? Então, é pensar que o que a gente está fazendo, na verdade, é se valer dessas fontes, né, que nos antecedem. Quanto à questão da literatura, eu vou responder como alguém da literatura, essa ênfase que se dá ao racismo, a leitura das obras de autores negros. A minha sensação é que o que acontece muitas vezes é uma instrumentalização da literatura. Então, eu vou ler Toni Morrison para aprender sobre racismo, ou seja, você cria uma relação instrumental e pragmática com a literatura. Bom, eu vou ler Toni Morrison porque eu quero ler literatura, e a nível dela, o racismo está ali como uma atmosfera, como algo que circunda os personagens, mas ela está falando de muitas outras coisas ali, né? De uma sociabilidade negra, de como os afetos se produzem ali, de como existem conflitos entre as pessoas negras, como existem relações que são atravessadas por outros sentidos, que, claro, tem uma influência, e não é pequena, do racismo, mas que também tem a sua própria, digamos, independência, né? Ela está muito preocupada com a agência das pessoas negras. Quando a gente olha para essas obras buscando aprender sobre o racismo, de certa maneira, nós estamos instrumentalizando e tornando a literatura circunscrita a um tema que é incoerente com o próprio gesto de escrever, porque o gesto de escrever é também tentar sair dessa atmosfera sufocante do racismo e mostrar outros sentidos, outros significados. Porque se a violência nos definisse, como muitas vezes parece que nos define, nós não sobreviveríamos a esse contexto, né? Então, nós temos nossas amizades, nossos afetos, nossas famílias, nossos momentos, né? E a literatura é um espaço em que isso ganha visibilidade, né? Quem lê Toni Morrison dificilmente vai encontrar a palavra racismo. Amada é um livro que você não encontra a palavra escravidão, né? A escravidão é a atmosfera, é o ambiente, está ali construída enquanto uma atmosfera, mas ela não fala, era a escravidão, isso no século XIX nos Estados Unidos. Não, isso tudo está amalgamado numa estrutura. Então, acho que é importante a gente olhar para isso, e eu acho que isso também tem uma armadilha, porque o Drummond fala de um lugar muito específico de raça, mas ninguém vai falar da branquitude do Drummond. O Drummond, enquanto filho de fazendeiros do interior de Minas, que fica naquela coisa, sinto falta de... Quando estou em Itabira, sinto falta da cidade, quando estou na cidade, sinto falta de Itabira, né? A reflexão que ele faz sobre sua posição de classe, sua posição como intelectual, está muito associada a também o seu lugar racial. Mas isso pouco se fala, ainda existe um grande caminho a ser percorrido do ponto de vista de racializar os escritores brancos. Pensar a Clarice a partir da branquitude, a partir da brancura, pensar Drummond, pensar Jorge Amado a partir do reconhecimento de que eles são brancos. A gente fala, eles são escritores de classe média, homens, heterossexuais. Heterossexuais está engatinhando ainda também, mas racializar é uma coisa que parece que só os autores negros têm cor, né, têm raça. Então, assim, será que a obra da Clarice não está embebida numa branquitude, né, numa certa experiência e tal? E por que a gente não fala sobre isso? Né? Por que a discussão de raça parece se circunscrever e se limitar apenas aos autores negros? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa se atentar também, quando a gente pensa nisso. Porque a Clarice está falando de temas que a gente considera universais, está falando do amor, está falando da amizade, está falando de várias questões. Mas a Carolina está falando só de fome? Carolina Maria Jesus está falando só da fome? Ela está falando só da experiência dela na favela? Não, a Carolina está falando de uma experiência de maternidade a partir do lugar dela de mãe. Ela está falando de uma solidão existencial. Ela está falando de sonhos. Ela está falando de outras coisas também a partir desse lugar dela enquanto uma mulher negra em São Paulo. Né? Então, eu acho que existem muitas armadilhas nisso, e uma delas é essa instrumentalização, né? Esse anseio por, não, vou ler Carolina Maria de Jesus para aprender sobre racismo, mas a Carolina não está escrevendo para ensinar, né? A literatura não é necessariamente para ensinar sobre algo, a literatura não é sobre, né? A literatura fala o mundo, né? Ela escreve o mundo, ela não necessariamente é referencial, é um livro sobre racismo. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que refletir. E a última coisa, né, a coisa do Boys nas universidades, né? Como o Túlio falou, não dá para a gente dar uma resposta para isso. A gente vai ver os efeitos disso com essas traduções todas nos próximos anos, né? Quantos professores que são antirracistas, ou se dizem antirracistas, que se dizem comprometidos, vão utilizar essas referências, porque os professores negros já estão usando, né?
muitos já estão utilizando. Então, o que a gente precisa pensar é, essa recepção é de quem que a gente está falando, né? Porque essas obras já circulam no trabalho de alguns professores, de vários pesquisadores, né? Eu acho que quando tem essa publicação, tradução, que nos permite uma maior legitimidade do nosso trabalho, né? Porque tem a tradução, é algo que fica mais fácil de situar, de citar, de fazer circular. Então, eu acho que é pensar essa recepção, já existe uma recepção, inclusive em inglês, a gente lia sofrendo em inglês, né? Então, agora, o que a gente tem é a possibilidade dessa recepção se ampliar, seja para pessoas que não leem inglês, seja para pessoas que nunca buscaram essas obras, agora não tem desculpa, porque tem a tradução, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente, assim, principalmente nas universidades, mas é entender que é uma disputa, não é como se fossem, agora vamos abraçar essas traduções e vamos incluir. É disputa, e nós aqui estamos fazendo uma disputa, esse bate-papo também é uma disputa, porque, infelizmente, as universidades ainda são estruturalmente racistas. É importante lembrar que a USP teve vários casos de suicídio esse ano, vários casos de suicídio de estudantes negros, então a USP e várias outras universidades continuam sendo um ambiente extremamente violento, desumanizante para as pessoas negras. Então, é muito importante a gente considerar tudo isso, que essas traduções são bem-vindas, devemos celebrar, mas o contexto ainda é muito difícil, doloroso, violento. Enfim, é isso que eu queria trazer. E aí, queria pedir para você, para o Túlio e para a Cecília fazer as considerações finais, e queria que vocês, nas considerações, falassem qual é a parte, o trecho do livro, seja do ensaio da Hartmann, ou do Cometa, ou dos dois, que vocês mais gostaram, para estimular as pessoas que ainda não leram, comprarem o livro, né, e comprarem na livraria Brooks, que é a parceria com quem a gente está fazendo a parceria nesse bate-papo. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e falassem do trecho favorito, até que se quiser ler, alguma coisa assim, tá bom? Então, é isso, e agradecer muito a participação de vocês, esse bate-papo foi incrível, assim. Uma pena que não foi pessoalmente, né, mas futuramente aí a vacina está chegando, vamos nos encontrar. Túlio, vamos combinar escondido? Ninguém tá vendo a gente, né? Você lê um trechinho do Boy, eu leio um da Hartmann, tá bom? Pode ser? Fechou. Considerações finais. Queria agradecer a presença da galera, queria agradecer os ouvidos, a atenção, queria agradecer a partilha aqui da nossa conversa, foi muito bom. Vou dormir feliz, vou dormir com ideias, vou dormir pensando, isso é muito legal. Infelizmente, no encontro virtual, tudo bem, mas o encontro continua, né? Eu acho que a gente aprendeu aí nesse ano a buscar afeto mesmo que numa distância, assim, né? Então, foi muito legal estar com vocês aqui. Muito bom mesmo. Eu vou ler um trechinho da Hartmann. Aqui já é um trecho final, que é quando, para contextualizar, sem dar spoiler, mas uma cena do conto em que o Jim, a mulher, né, que não sabemos o nome, e a criança estão em cima da Metropolitan Tower. E a Hartmann descreve a cena assim. O trio no telhado do Metropolitan Tower não vai produzir uma nova raça de homens. E o casal em fuga morto no asfalto não vai viver um estado de liberdade, nem completar sua jornada até Cuba. Ainda assim, presos no cemitério do mundo e destituídos de qualquer futuro com que possam contar, eles se apoiam, soluçam de alegria, nunca soltam as mãos um do outro, mostram suas cicatrizes, se abraçam na queda, ouvem a infinita playlist de amor num mundo em que a vida negra é tudo menos impossível. Para falar, né, esse trecho é muito bom, tipo, ilustra muito esse lance da não captura, né, da gente não se deixar capturar, como a Fernanda muito bem colocou, né, colocou Carolina, colocou Toni Morrison, enfim, a gente não se deixar capturar. Isso é uma sabedoria que todo esse pensamento, né, esse pensamento negro estadunidense, esse pensamento negro que vem daqui também, a gente tentar entender essas formas de não captura, né, então é isso, gente.
Eu fico emocionada com esse trecho, vocês não ficam? Eu fico com a garganta apertada. Quando eu traduzi, eu terminei assim, foi muito, muito impactante. Leiam É Hartman. lindo, né? Você sabe que é inspirado num filme, né? Queen's Lynn. No Queen's Lynn, sim, tem, tipo, quando ela começa, ela faz uma quebra no meio, né? Que ela tá falando de antes, e aí quando ela chega no momento presente, esse casal muda e muda para o Queen's Lynn, que é um filme muito bom também, outra referência. E ela faz um recorte, assim, muito, muito bom, muito bom. Então, gente, leiam Hartman, muito interessante, muito boa a escrita dela. Ela tem uma escrita para falar de estilo, ela tem uma escrita hipnótica. Ouçam a Hartman falar, não é, Fernanda, a Hartman falando, parece que ela está hipnotizando você, e a escrita dela é justamente isso, você vai lendo, e lendo, ela é uma historiadora cultural, mas ela é uma contadora de histórias, assim, das melhores também. Vão atrás da obra dela, super recomendo, e o Fim da Supremacia Branca é um bom início, né, Fernanda, para entrar na obra dela. Obrigada, gente. Maravilhoso. Nossa, esse filme também, meu Deus. Bom, queria agradecer, né, novamente, um prazer conhecer, conversar contigo. Cecília, é um prazer também conversar contigo. Fernanda, assim, é uma honra, né, essa troca, mesmo que virtual, né, acho que tem essas possibilidades, né, de fazer, sei lá, estar em outros lugares, né, enfim, a gente tem aí também os pontos que a gente tenta transformar em positivos diante de uma realidade nossa, brasileira, tão difícil nesse momento. Eu vou ler, eu sou muito tímido para leitura, mas é só uma primeira parte logo no começo, e uma outra parte que eu achei ela, enfim, depois eu comento, mas logo na primeira página, o cometa, todo mundo comentava, até o presidente, ao entrar, sorriu condescendente para ele e perguntou: então, Jim, você está com medo? Não, disse lacônico o mensageiro. Achei que já tivéssemos viajado na cauda do cometa uma vez, interrompeu o afável jovem escriturário. Eu acho esse trecho, assim, para mim, ele suscita aí uma explosão de possibilidades, inclusive o olhar que o Du Bois imputava, né, na sua teoria e na sua produção sobre a questão do tráfico negreiro e dessa passagem atlântica, né, o que significa o Jim falar sobre nós já viajamos antes na cauda do cometa, né, ou seja, a catástrofe ela começou lá atrás, né, mas são possibilidades, acho que fica então convite para vocês lerem e refletirem sobre. E uma última parte, quase bem no final, que eu achei é sensacional, eu até anotei, o branco aliado, que bom, vocês vão ver na história, mas de certa maneira eles se encontram com o pai da menina branca, né? E esse cara dá um dinheiro na mão dele e fala: bom, Jim, obrigado, sempre gostei do seu pessoal, se você quiser um emprego algum dia, é só me chamar. E eu achei essa frase tão triste e ao mesmo tempo flagrante, porque ela é contemporânea. Nós, pessoas negras, ouvimos essa frase a todo momento nos processos de interação social, principalmente em processos de interação com a elite ou com pessoas que fazem parte da elite. Né? Sempre gostei do seu pessoal, inclusive quase que principalmente pessoas no mundo progressista, né? Sempre gostei do seu pessoal, né? Então, fica aqui também uma sugestão para olhar com muito cuidado e muito carinho para esse momento, logo no final da história. Tem uma outra passagem, mas ela é muito forte, eu acho que vale a pena vocês lerem, experienciar, que é o momento dele encontrar com a companheira. E é isso, esse livro é esplêndido, agradeço muito a oportunidade de trocar com vocês, agradeço também a Fósforo, né? Bem-vinda a Fósforo, uma nova editora aqui, né, chegando com tudo, muito feliz esse lançamento, a beleza do projeto estético e qualidade, enfim, parabéns, né? O detalhe da capa, acho que tudo isso faz muita diferença para a experiência de leitura, experiência, né, de tocar, de sentir livro. E também obrigado, Blux, é um prazer também estar com vocês novamente. Já estive no lançamento, mas era ao vivo, né, pré-pandêmico.
e agora é online, enfim. Muito obrigado, gente, adorei, e é isso. Beijo para todo mundo e leiam. Então é isso, gente. Agradecemos quem acompanhou até aqui o nosso bate-papo. A ideia era falar 1 hora, a gente falou 1 hora e meia, que significa que o papo rendeu muito, foi muito bom, a gente poderia conversar infinitamente. Então, deixar de novo meus agradecimentos à Cecília e ao Túlio, e reforçar o que o Túlio acabou de dizer, né? Como é uma edição cuidadosa, bonita, e como isso tem como isso impacta a experiência de leitura. Então, também deixar os parabéns a Fósforo por essa edição cuidadosa, né, desse livro. Eu acho que fica também como modelo para outras traduções, como exemplo, né, do trabalho cuidadoso que essas traduções merecem. Agradecer à livraria Lux pelo convite, e a Fósforo para estar aqui. E é isso, gente, que vocês leiam o Cometa, leiam a Saidiya Hartman, tem muita coisa dela aqui, muita coisa do Du Bois também. E acho que é isso, leiam, 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 e agradeço a todos que nos assistiram. Uma boa noite. Boa noite,